Seja bem-vindo ao canal Vem Senhor Jesus. Jesus está voltando e usa os seus profetas aqui na terra, para nos preparar para esse momento tão grandioso. Assista o vídeo até o final para saber o que Deus quer revelar para você. Padre Michel, apóstolo do fim dos tempos. Neste vídeo você verá como esse profeta escolhido por Deus foi oprimido pelo demônio, que tenta matá-lo, atacando-o por diversas vezes e fazendo-o ficar doente. Um relato comovente e sobrenatural da vida desse sacerdote, preparado pelo próprio Deus Pai desde os 3 anos de idade, para ser um apóstolo do fim dos tempos. Assista até o fim e você vai se emocionar com o amor e poder de Deus. Como a criança Francesco Forgione, que cresceu para se tornar o Santo Padre Pio, Michel pensou que todos tinham conversas tão audíveis com o pai. Dos 3 aos 6 anos, Deus o instruiu na fé católica e lhe deu uma educação teológica completa. Deus também lhe disse, quando ele tinha 3 anos, que ele seria um padre. Por volta dos 6 anos de idade, Padre Michel encontrou o pecado e o diabo pela primeira vez. De repente, os seus olhos puderam ver o diabo agindo numa determinada pessoa, influenciando o seu pensamento, a sua maneira e movimentos. O pequeno Michel pôde ver visivelmente que essa pessoa tinha um coração frio, bloqueado do amor, e ele testemunhou o diabo movendo os braços, pernas e rosto da pessoa. Surpreso, Michel perguntou a Deus: "O que é isso?" Deus Pai respondeu: "É o diabo que age numa pessoa quando ela está em pecado." O que é um pecado? As pessoas pecam toda vez que fazem algo contra mim, contra os seus irmãos e irmãs, contra a minha vontade e contra os ensinamentos que eu lhes dou. Quando Michel tinha 4 ou 5 anos, ele tinha um caminhão grande, um bloco de madeira com 4 rodas feitas de tampas de garrafas, e estava bastante orgulhoso disso. Um dia, enquanto brincava com o caminhão em frente à casa da família, enquanto fazia barulhos de motor, ele ouviu Deus Pai dizer: "E Michel?" "Sim", ele respondeu, ainda absorvido com o seu brinquedo. "Um dia vais viajar." Viagem? O que significa viajar? Irás para outros lugares. Sem a minha mãe? Sim. Oh, e ele voltou a fazer barulhos de caminhão. A mensagem fê-lo pensar, mas não o perturbou muito. As palavras do pai ganharam vida recentemente, pois de 2017 a 2019, o padre Michel viajou pelo Canadá e Estados Unidos, dando palestras e retiros. Quando Michel tinha 6 anos, ele ouviu o seu nome ser chamado novamente quando brincava do lado de fora de Michel. Michel. Mas ele não reconheceu a voz como vinda de Deus neste momento. Ele olhou à sua volta, mas ninguém estava lá. As suas irmãs não estavam em casa, e os seus outros irmãos estavam a trabalhar no campo, então ele entrou na casa. "Mãe, chamou-me?" "Não." "Alguém me chamou." "Não, não." "Vai brincar lá fora." Então ele foi. Então ele ouviu o seu nome novamente, de Michel. Michel. A voz parecia tão perto, mas ao mesmo tempo, tão longe dele. Ele entrou novamente. "Mãe, chamou-me?" "Eu ouvi uma voz, mãe." "Não, não, não. Vai brincar." Enquanto ele brincava lá fora, a voz chamou o nome de Michel pela 3ª vez. Quando ele entrou na casa novamente, a sua mãe disse: "E na próxima vez que ouvir a voz, diz e fala, Senhor, pois seu servo está ouvindo." Naquele domingo, toda a família de Michel foi à missa. A primeira leitura foi de 1 Samuel, capítulo 3. Novamente o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi para Elias. "Aqui estou", disse ele. "Você me chamou." Mas ele respondeu: "Eu não te chamei, meu filho. Volta a dormir." Quando o Senhor chamou pela 3ª vez, Michel ouviu a famosa frase do profeta: "Durma e, se for chamado, responda e fale, Senhor, pois o seu servo está ouvindo." As palavras de Elias foram as palavras de sua mãe. A escritura continuou: "Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Ele não negligenciava nenhuma de suas palavras." 1 Samuel 3:19. Michel ficou sentado no banco, atordoado. Por um curto período no 6º ano de Michel, o Senhor deixou de falar com ele através de locuções, convidando-o a ouvir a sua voz através da palavra. Quando Deus Pai retomou as locuções, a sua voz soou diferente para Michel daquela que ele ouvirá desde os 3 anos de idade. Naquele ano, ele também foi apresentado a uma nova dimensão da realidade. Um dia, Michel correu para sua mãe, aterrorizado.
Mãe, eu vi essa coisa feia. Um animal de cerca de 4 metros de altura apareceu na propriedade da sua família. Foi o próprio Satanás. Não te preocupes, disse-lhe a sua mãe. Vamos rezar o rosário juntos. Com a recitação do rosário, Michel testemunhou as orações lançando Satanás de volta ao inferno. Meus pais eram santos, Padre Michel relata. Minha mãe era muito forte, maternal, educadora e amorosa. Meu pai sempre foi um brincalhão. Nos últimos anos, o pai de Michel, Emily, sofreu tanto que lutou para respirar, contudo, Michel nunca viu seu pai revoltar-se ou reclamar contra Deus por causa de sua doença. A cada ano, os pulmões de Emily ofegavam por mais oxigênio e, naquela época, não havia máquinas de oxigênio disponíveis. No inverno, a família optou por manter as janelas e portas abertas porque o ar frio é mais oxigenado. Todos os membros da família de 23 filhos de Michel estavam dispostos a congelar para que Emily se sentisse melhor. À noite, Michel olhava para pingentes de gelo pendurados no teto. O jovem Michel perguntou a Deus Pai um dia: por que o meu pai tem essa doença? Deus respondeu: você se lembra de quando falei com você sobre o pecado original e como ele causa doenças no corpo? Isso é uma consequência do pecado original. Mas por que o câncer? Fraquezas no seu corpo o tornaram suscetível ao câncer. Mas a culpa não é dele. Durante uma forte tempestade com 1,5 metro de neve, Emily parecia quase morto, e as estradas estavam bloqueadas. A mãe de Michel disse ao irmão Gaetan que fosse buscar um padre. Gaetan saiu num trenó e voltou com um padre agarrado à cintura, usando um grande capacete. O padre entrou no quarto de Emily, deu-lhe os últimos ritos, orou com ele. O pai de Michel viveu mais 2 anos. Com esse incidente, Deus Pai aprofundou a compreensão de Michel sobre o poder dos sacramentos. Quanto mais velho Michel crescia, mais ele tinha que enfrentar o maligno porque, como se viu, a casa da sua família estava assombrada. O pequeno Michel sabia que o diabo estava atrás dele, toda vez que o diabo tremia e sacudia a sua casa, ou fazia barulhos assustadores que provocavam arrepios na sua pele. O seu pai também viu Satanás na sua casa, assim como as suas irmãs e irmãos, por isso disseram ao pároco: você deve abençoar a nossa casa porque o diabo está lá. Quando o padre chegou e abriu a porta da frente, antes de fazer uma oração, Satanás soltou um rugido aterrorizante, e o padre fugiu. Então eles chamaram o bispo e, assim que ele abriu a porta da frente, o diabo berrou novamente. O bispo gritou: eu não consigo. Eu não consigo, e saiu antes de tentar. A família Rodrigue tinha um lago na sua propriedade. Um dia ao pôr do sol, quando Michel tinha cerca de 7 anos de idade, a sua mãe disse-lhe: vai e alimenta os patos. Mãe, ele tremeu. Tem certeza que quer que eu faça isso? Sim, podes fazer isso. Mãe, é quase noite, e essa coisa vai apanhar-me. Não se preocupe, disse ela. O irmão de Michel, Gervais, vendo que estava aterrorizado, ofereceu-se para acompanhá-lo. Quando eles se aproximaram do lago, de repente, o chão se abriu por baixo de Michel, e 2 mãos semelhantes a animais, com unhas compridas surgiram do submundo, agarraram a sua perna e começaram a puxá-lo com força para o subsolo. Gervais agarrou as mãos de Michel e tentou puxá-lo para fora, mas o animal era mais forte. Eu vou morrer, pensou Michel. Lembrando-se da Virgem Maria, ele gritou: Maria, Mãe de Deus, por favor ajuda-me. Uma força de repente o arrancou do buraco, e ele correu de volta para casa. Nunca nos peças novamente, mãe, eles gritaram. Vamos rezar o rosário. A mãe de Michel era uma mulher de profunda piedade, que confiava na oração e experimentara muitos milagres na sua vida. Logo após Michel nascer, seu pai sofreu um terrível acidente. Ela orou a Santa Ana, a avó do Senhor, e os 2 irmãos de Michel, que haviam morrido aos 3 e 6 meses de idade, apareceram para ela num raio de luz. Não se preocupe, mãe, eles lhe disseram. O papá chegará à casa amanhã e estará consigo até que o bebê, que era Michel, tenha 10 anos. As suas palavras tornaram-se realidade. O pai de Michel voltou no dia seguinte, viveu mais 10 anos e morreu de câncer nos braços de Michel quando este tinha 10 anos. Logo após a morte do pai, toda a família teve uma reunião. Eles tiveram que enfrentar a realidade de que precisavam agir em relação ao diabo no meio deles.
Ele tinha sido seu convidado indesejado por tempo suficiente. Impotentes para expulsá-lo, eles decidiram queimar a sua casa. Como a atividade de Satanás parecia direcionada contra o pequeno Michel, ele anunciou à família: eu serei o único a acender o fogo. A família de Michel fez 6 buracos no piso da sua grande casa, que abrigava os 23 filhos e a mãe de Michel. Ele derramou gasolina em todos os buracos, acendeu um fósforo e atirou-o. Um incêndio irrompeu seguido por um grande vento, que apagou as chamas. Acendeu um segundo fósforo, atirou e aconteceu a mesma coisa. Antes de sua terceira tentativa, ele orou à Mãe de Deus para que a casa queimasse. Dessa vez, o fogo se acendeu, e Michel teve que correr pelas chamas para alcançar a porta principal, que era ladeada de cada lado por 2 grandes janelas. As 2 janelas abriram-se e, quando ele correu pela porta da frente, 2 mãos de fogo chegaram do lado de fora por onde as janelas estavam para agarrá-lo. A mãe de Michel, do lado de fora das portas da frente, orou ao Sagrado Coração de Jesus, e as mãos recuaram para a casa em chamas. Padre Michel diz sobre esse evento: essa foi uma das melhores decisões que tomamos juntos como família, porque tivemos que recomeçar a vida noutra aldeia, num novo lar. Mas o diabo encontrou outra maneira de ficar comigo. Comecei a sentir uma dor terrível por baixo da minha pele e, quando minha mãe me levou ao médico, ele disse: e nunca vi uma doença como essa numa pessoa jovem. Isso só acontece com idosos que estão quase a morrer. Ele deu-me remédios, mas não foi capaz de acabar com a dor. Senti que havia algo em mim, como uma aranha grande, e a única vez que senti alívio foi quando deitei o meu corpo em cima do fogão a lenha. Quando eu fiz isso, pude sentir perto do meu coração que esse algo estava morto e, ao mesmo tempo, o meu corpo não sentia o calor do fogão. Foi tudo muito estranho, e minha mãe também ficou confusa. Um dia, a mãe de Michel aproximou-se dele quando ele chorava de dor. Escuta-me. Algo está errado. Isso não é do Senhor. Eu sei, mãe. Mas está em mim. Eu não sei o que é. Vamos rezar e olhar para o Sagrado Coração de Jesus. Então eles rezaram diante da imagem do Senhor. Agora, olhe para o Imaculado Coração de Maria. Pediremos que ela o faça dormir, para que o Senhor possa curá-lo. Michel fez essa oração com a mãe e depois adormeceu. Quando ele acordou na manhã seguinte, o seu corpo estava totalmente livre de dor. Algo caiu dele sobre a cama. Eles então removeram as cobertas da cama e as queimaram. Logo depois, Michel fez a sua primeira comunhão. Como a sua família era pobre, ele não usava um terno extravagante, como os outros meninos. A sua mãe fez tudo para Michel e os seus irmãos à mão. Embora ele estivesse tão bem vestido quanto o coração e os bolsos dela pudessem fazê-lo, ele sentia-se tímido e constrangido com os seus sapatos velhos, sendo a única criança presente sem sapatos novos e brilhantes. Quando chegou a hora de Michel receber a sua primeira Santa Comunhão, a sua mente não estava presente. Ele estava mentalmente vagando. Ao avançar para a comunhão, ele estava a olhar para os seus pés. Ele levantou os olhos para ver o seu santo pároco, Padre Jean-Marc, que conhecia bem a sua família e serviu por 30 anos na sua aldeia no Quebec de língua francesa. Padre Jean-Marc levantou a hóstia e, ao pronunciar as palavras "o corpo de Cristo", um raio de sol irrompeu pelas janelas laterais da igreja, banhando apenas o padre e Michel, na luz. O padre congelou, como se estivesse suspenso, o que deu a Michel tempo suficiente para dizer ao Senhor: sinto muito pelos meus sapatos. Então ele recebeu sua primeira comunhão. Colabore para o crescimento do Reino de Deus. Seja você também um evangelizador, aperte o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família. Repita comigo: Jesus, eu confio em vós. Maria, Mãe de Deus, intercedei. Amém.